Minha gente, eu tô prestes a completar 6 anos morando nessa casa. Eu sei que muitos de vocês me acompanham desde a mudança, tem até gente aqui que me acompanha bem antes disso, e a maioria sabe que essa casa é alugada. Só que eu faço muitas transformações, né? Nos cômodos, no quintal, em tudo quanto é parede. Posso ver um cantinho que já quero mudar. E isso faz com que surjam muitas dúvidas sobre transformações, mudanças e casa alugada. Tem algumas perguntas que eu recebo tanto aqui no YouTube, como todas as vezes em que eu abro a caixinha de perguntas lá no Instagram. Então, eu decidi fazer um vídeo para solucionar de vez todas essas dúvidas. A primeira delas e a mais frequente é: vale a pena fazer esse monte de mudanças numa casa alugada? E bom, pessoal, isso aí é uma questão que vai variar muito para a realidade de cada pessoa. Essa casa aqui, como eu disse a vocês, eu moro nela já há 6 anos. Então, imaginem vocês passar 6 anos dentro de uma casa sem pintar uma parede. Aí vocês vão dizer: mas Dani, você não só pinta a parede, você faz muito mais coisa. E eu vou dizer para vocês que na verdade não, pessoal. A maioria das transformações que eu posto aqui, se vocês olharem direitinho, consistem em a pintura da parede, a acomodação dos móveis e principalmente os móveis em si. São móveis transformados, móveis antigos, que eu dei uma cara nova, e muitas vezes os móveis trazem cor, o que deixa o ambiente mais alegre. São móveis garimpados de alguma maneira online, mesmo móveis novos, dificilmente eles são móveis comuns. Eu sempre dou um jeito de trazer algo de diferente neles para deixar o espaço mais personalizado. E no frigir dos ovos, a maioria das mudanças que eu fiz realmente são pinturas de parede, exceto algumas coisas que são da manutenção da casa. Por exemplo, um piso de cimento do quintal. Se quebrar, o inquilino vai consertar aquilo, né? Ou eu vou ficar lá todos os dias passando por aquele piso quebrado sem ao menos desejar consertar. Nem sempre a gente conserta quando quer. Mas vocês entendem, né? Existem coisas que não são transformações, são da manutenção da casa. Algumas coisas vão se deteriorar com o tempo e precisam ser ajustadas. E isso vale para pintura também. Ainda que eu pintasse tudo de branco, sempre. Em 6 anos eu teria que ter pintado já algumas vezes, né? A parede já teria ficado suja, já teria manchado de alguma coisa, mofo, pode vir, umidade. Então, eu, de qualquer forma, teria que fazer algumas dessas mudanças. Então, por que não fazer do jeito que mais me agrada visualmente? E depois, se eu tiver que colocar tudo de volta do jeito que estava antes de devolver a casa, tudo bem. Porque na última pintura que eu vou fazer na casa, espero que leve um tempinho, é só eu pintar tudo de branco ao invés de pintar do colorido que eu gosto. Então, em resumo, sim, para mim vale a pena fazer algumas mudanças para que eu possa viver esses anos numa casa que, embora não seja minha, eu sinta como se fosse. Ela tenha o meu estilo, tenha a minha cara, seja mais aconchegante de estar do que só uma parede, do que só uma casa com as paredes totalmente brancas que eu peguei e vou devolver do mesmo jeito. Eu posso pegar, mexer um pouco nas coisas e depois, quando for devolver, colocar tudo do jeito que estava antes. Outra pergunta que surge muito, inclusive que eu acho de uma gentileza, de um carinho muito grande é: você arruma tanto essa casa, você cuida tanto dela, você tem vontade de comprá-la no futuro? E aí, minha gente, é aquela coisa, né? Vontade a gente tem de muita coisa, mas nem tudo é possível. Essa casa aqui é uma casa que é alugada há mais de 20 anos e a proprietária não tem a intenção de vendê-la. Ela quer passar a casa para os filhos e tudo, então ela aluga sempre a famílias que moram aqui muitos anos. Bom, eu sou a inquilina mais recente, já estou aqui há 6, então vocês imaginem. E a ideia dela é continuar alugando a casa. A gente não sabe da vida, né? Nada é impossível, nada é totalmente improvável. Mas o mais provável é que essa casa continue sendo alugada. Por mim, enquanto eu estiver aqui,
por outras pessoas no futuro. A terceira pergunta é, eu acho que quando as pessoas fazem essa pergunta, elas pensam muito na realidade delas, na realidade do mercado da sua cidade, ou dos proprietários, ou mesmo imobiliárias com quem essas pessoas já cruzaram. Porque é sempre a proprietária concorda com essas mudanças, e eu acho que é uma curiosidade válida. Na verdade, a proprietária tem uma premissa que é: cuide da casa, cuide bem da casa, mantenha a casa, os problemas que surgirem, resolva. E tendo isso em mente, ela é muito maleável, é muito amigável para a gente adaptar a casa à nossa vivência enquanto a gente estiver aqui. Desde que, claro, respeitando o limite. Eu não vou derrubar uma parede por minha conta, mas eu vou pintar uma parede por minha conta, como eu já disse para vocês. Então, tendo bom senso, tudo é maleável nesse quesito, pelo menos no meu caso. E aproveitando que o assunto aqui é casa, se bem que quando o assunto nesse canal não é casa, né? Sempre é meio que ligado à casa de alguma forma. Mas, aproveitando de qualquer jeito, eu queria convidar vocês a conhecerem outro canal de que eu faço parte, que é o canal Mobilizados. Além de mim, tem meio mundo de criadores de conteúdo lá, ensinando passo a passo do enfeite da mesa a uma intervenção de construção. Para casa alugada, para casa própria, lá tem dica de tudo quanto é jeito. Da compra, a montagem, a qualquer coisa que você quiser fazer, sempre tem alguém lá pronto para explicar, fazer um vídeo super detalhado. Tem uma equipe muito legal que trabalha com a gente produzindo esses vídeos. Então é um projeto que me alegra muito fazer parte e eu ficaria muito feliz se vocês fossem lá, conhecessem, se inscrevessem no canal, curtissem os vídeos e comentassem, deixassem lá suas opiniões, tanto nos meus vídeos quanto nos vídeos dos outros criadores. E para todo mundo que está vendo esse vídeo agora, que já se inscreveu no Mobilizados, muito obrigada. Eu vejo as carinhas de vocês lá. Eu estava um dia desses respondendo os comentários. Me deixa muito feliz, vocês me apoiam bastante. Eu não tenho como agradecer isso, então eu vou dizer só obrigada, que é o mínimo que eu posso dizer. Outra dúvida muito frequente é: compensa morar em casa ao invés de apartamento? E essa aí, se a outra lá do aluguel já era uma que se adequa à realidade de cada pessoa, essa então é uma discussão sem fim. Eu nunca morei em apartamento, então para mim é muito mais legal morar em casa. Eu já estive em apartamentos, né, visitando amigos, dormindo uma noite, quando o meu namorado, na época, que agora é marido, agora não, já faz um tempinho, morava com a mãe dele. Eu passava alguns dias lá, muitas vezes, mas era um apartamento que parecia casa, porque era no térreo, tinha até um quintalzinho, então eu não acho que eu tinha a real sensação de viver em apartamento, estando lá. Bom, a gente só tem a real sensação de viver realmente vivendo, né? Numa visita de um fim de semana, não tem como a gente ter tantas noções assim. Mas a realidade é que, pra mim, na casa, a gente tem mais liberdade. Mas eu já vi muita gente dizer que se sente muito mais livre num apartamento, porque sabe que tem uma segurança 24 horas, sabe que há outras pessoas ao redor muito mais próximas. Então, é uma sensação muito relativa e muito subjetiva. Eu prefiro viver em casa. Eu gosto de ter um quintal, que seja um quintal privativo, que eu possa ficar mais à vontade, porque não é uma área comum. Eu gosto de ter um espaço entre os vizinhos. Eu gosto de saber que não tem nenhum vizinho acima de mim, nenhum vizinho abaixo. E se eu pisar um pouquinho mais forte no chão, não vai incomodar alguém. Se alguém fizer uma festa aqui perto, não vai ficar tão próxima de mim. Então, tem umas coisas que eu acho que quem sempre viveu em casa acha muito difícil de se adaptar numa mudança para um apartamento. E mesmo que seja possível ter animais num apartamento, eu acho que dá mais trabalho, porque você tem que cuidar mais do estresse, das atividades que eles têm dentro de casa para manejar esse estresse. Então eu acho que acaba sendo uma função maior. Enquanto na casa, mesmo que os gatos, no meu caso são gatos, não saiam, eles têm mais espaço. Isso considerando uma casa mais espaçosa que um apartamento, né? Como eu disse, tudo é relativo.
mas no meu caso, eu acho que compõe melhor a minha vida. E convenhamos que eu tenho esse trabalho de fazer transformações, criar os vídeos e os conteúdos diversos e estar num espaço assim mais privativo, maior, em que eu tenho mais liberdade, sem dúvida, contribui muito mais para a minha vida. Então, no meu caso, vale totalmente a pena morar numa casa ao invés de um apartamento. E outra pergunta é, ok, você mora numa casa, você quer morar em casas, mas não valeria muito mais a pena, ao invés de pagar aluguel todos os meses, pagar um financiamento de uma casa própria? E pessoal, essa eu acho que é a pergunta de $1 milhão, né? Porque as pessoas especialistas em investimentos financeiros têm uma opinião de que não, vale mais a pena você pegar o dinheiro, investir, o excedente que pagaria em relação, enfim, comparando o aluguel com o valor do financiamento, normalmente o financiamento é um pouco mais caro. Então esse excedente é melhor investir no investimento X, Y, Z e depois de não sei quantos anos você vai ter uma diferença, sei que lá. Desconsiderando essas hipóteses do mercado financeiro, que está muito longe de ser uma área de especialidade minha, eu vou considerar aqui somente os fatores mais subjetivos de escolha e alguns objetivos, na verdade, o maior deles, o dinheiro, né, pessoal? Eu acho, bom, na minha opinião, vale mais a pena pagar um financiamento mensalmente do que o aluguel. Porque o financiamento, em tese, a casa vai ser sua em algum momento, né? Se tudo der certo. Enfim, a gente sabe que nada é tão simples. Mas o problema, bem objetivo nesse caso, é que para financiar uma casa, você precisa de um bom valor de entrada. E as parcelas do financiamento, se você não tiver um valor de entrada muito gordo, sabe, pomposo, bonito e cheio, os valores das parcelas vão ser muitas vezes até o dobro do valor do aluguel. E isso tem um impacto muito grande no orçamento mensal. E quando é possível pagar, né? Porque às vezes o impacto é tão grande que é todo o orçamento, ou mais que todo o orçamento. Aí é impossível. E é claro que é viável juntar um pouquinho por mês até ter o valor da entrada de um imóvel. Mas quando você tem algumas restrições na escolha desse imóvel, essas restrições também se refletem no valor. E isso é problemático. Eu, por exemplo, prefiro morar numa casa. Minha vida se encaixa melhor numa casa. Casa já é mais caro que apartamento, de modo geral. Eu digo isso considerando a realidade de Recife, que é uma capital. Eu sei que em cidades menores, cidades do interior, isso é um pouco melhor, porque os valores são mais amigáveis, digamos, e como tem muito território ainda sem construção, as casas não são tão caras assim. Mas numa cidade que já tem um certo déficit habitacional, a população já é maior, isso complica um pouco mais. Em cidades maiores que Recife, o caso é ainda mais grave, né? Eu tenho uma área específica onde eu gostaria de morar, que é a área onde eu moro hoje, porque é muito cômoda, eu gosto da vida na vizinhança, é um lugar que fica perto do trabalho do meu marido, porque como eu trabalho em casa, eu poderia trabalhar de qualquer lugar. Mas aqui fica perto do trabalho dele, então é um ganho de qualidade de vida para nós dois, incrível. Esse tipo de coisa já faz com que a gente só possa procurar num lugar menor. Então o preço já aumenta um pouquinho. E de pouquinho em pouquinho o negócio vira uma fortuna. Bom, talvez não uma fortuna real, mas uma fortuna para mim. Então, eu sonho com a casa própria, como a maioria dos brasileiros. Mas é uma coisa, minha gente, para o futuro. Então, por isso mesmo, é que eu vou mexendo aqui do jeito que posso, do jeito que dá, do jeito que é viável, mas que me faz sentir em casa, enquanto eu não estou numa casa que é minha, no papel. Espero que eu tenha conseguido responder as dúvidas. Me diz aí se você tinha uma dessas dúvidas ou se você tem outra que faltou. Quem sabe eu faça outro vídeo aqui falando sobre mais perguntas frequentes que eu recebo sobre a casa e outras coisas ligadas ao viver, ao morar. Então, minha gente, muito obrigada por vocês estarem aqui. A gente se vê no próximo vídeo, pelo menos eu acho. Um beijo para todo mundo e tchau, tchau!